A escravidão no Brasil. A escravidão, também chamada de escravismo, escravagismo e escravatura, é a prática social em que o ser humano adquire direitos de propriedade sobre o outro, denominado por escravo, a qual é a imposta tal condição por meio da força. Diferenciando a escravidão moderna e a escravidão antiga, a expressão escravidão moderna é usada para designar as relações de trabalho em que as pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra sua vontade, mediante as formas de intimação, como ameaça, detenção, violência física ou psicológica. A escravidão moderna é diferente da escravidão antiga, praticada no Brasil durante os períodos colonial e imperial. A principal diferença é que no período de escravidão antiga, a lei permitia que uma pessoa fosse propriedade da outra, um objeto que poderia ser negociado em troca de dinheiro. Hoje, o Código Penal brasileiro proíbe que uma pessoa seja tratada como mercadoria. Outra diferença é que os custos para adquirir um escravo eram mais altos antes, quando ele precisava ser comprado. Hoje, as pessoas em situação de escravidão são geralmente aliciadas muitas vezes ao patrão que gasta apenas com transporte até a propriedade. E por último, a mão de obra escrava nos tempos coloniais era determinada por características étnicas. Os escravos eram negros ou indígenas. Hoje essa característica tem menor importância. São escravizadas as pessoas em situação de pobreza e miséria. Tráfico de escravos em Portugal. Os portugueses tinham um comércio transatlântico de escravos muito sólido e promissor, financeiramente falando. Portugal foi um dos países que mais se beneficiou desse negócio hediondo, tendo o tráfico de africanos responsável por boa parte de sua economia. Nos livros de história e salas de aulas portuguesas, o tráfico de escravos é uma parte documentada. Há somente fatos sobre a colonização e os descobrimentos, entre aspas. É repetidamente salientado, inclusive, Portugal foi o primeiro país da Europa a abolir oficialmente a escravatura. Isso aconteceu em 1661. Porém, a proibição inicialmente só se aplicava para Portugal e suas colônias da Índia. No Brasil, a escravidão ainda era praticada muito depois do processo de independência, que aconteceu em 1822. Só foi oficialmente abolida com a Lei Áurea em 1888. Escravidão indígena e africana. A escravidão no Brasil perdurou por mais de 300 anos, escravizando indígenas e africanos. Desde quando os portugueses chegaram ao Brasil, nosso povo foi explorado, assim como nossos bens e a natureza. Os colonos estupraram indígenas e africanos, suprimiram sua cultura, sua religião, sustento, moradia e até mesmo sua dignidade como pessoas. No início, a mão de obra indígena era conseguida através do escambo, e consistia na troca de utensílios comuns de baixo valor para os brancos europeus, como espelhos, porém que eram desconhecidos pelos indígenas. E essa mão de obra era utilizada para a extração do pau-brasil. O apogeu da escravatura indígena se deu nos anos de 1540 até 1570, e era mais viável por conta do alto custo da mão de obra africana, já que os nativos já estavam aqui. A Igreja Católica foi o principal pivô para a proibição da escravatura indígena. Isso se deve muito aos jesuítas, que evangelizavam os indígenas, já que a Igreja abominava a escravidão daqueles que tinham conhecimento da palavra de Deus. A escravização do povo africano teve início em 1530, através do tráfico ultramarino ou tráfico negreiro, e foi substituindo gradativamente a escravidão indígena, se tornando a maioria no século XVII. Como os ideais de supremacia caucasiana era algo muito claro na sociedade, a Igreja nunca interviu ou tomou partido na questão do tráfico de escravos oriundos da África. O Brasil foi o país que recebeu a maior parte dos escravos traficados, cerca de 1/3 deles, o equivalente a cerca de 4,5 milhões. Isso por conta das correntes marítimas dos países da África para o Brasil, que viabilizava o comércio. Os africanos do tráfico negreiro que vieram para o Brasil trabalhavam e eram escravizados em diversas áreas da mineração, agropecuária, no meio urbano e na Casa Grande, que era a casa de senhor de escravos. Na área da agropecuária, e a princípio, eles trabalhavam nos engenhos de cana-de-açúcar, o qual era um trabalho que exigia muito dos escravos por conta do processo de extração, que era extremamente perigoso, expondo eles a queimaduras, amputações e entre outros traumas, e sendo servido às vezes até de punição a eles. Eles trabalhavam 20 horas por dia e eram em sua maioria, se não todos, mão de obra masculina. E havia cerca de 100 escravos ou mais trabalhando nessa área. Era também a principal atividade econômica no período colonial. Com o avanço dos séculos, veio a ascensão da mineração, assim levando escravos para o trabalho em minas e dando a eles outros tipos de trabalhos no meio da agropecuária, como a criação de gados e tratar de animais da fazenda e o trabalho em lavouras, que eram as plantações de café, e isso era o que movimentava a economia nas regiões auríferas. Além disso, todos faziam trabalhos extra,
como construção de casas, cercas, concertos, etc. Tinha também o trabalho no meio urbano, que era um trabalho bem variado, e existiam os escravos de ganho, ou seja, carpinteiros, barbeiros, alfaiates, sapateiros, entre outros. E o trabalho feminino nessa área era geralmente como ama de leite, doceiras e vendedoras ambulantes, ou negras de tabuleiro, como eram chamadas. E para as mulheres eram trabalhos que exigia menos esforço. E por fim existia também o trabalho na casa grande, que era em sua maioria mão de obra feminina. Elas exerciam cargos como faxineiras, cozinheiras, arrumadeiras, ama de leite, e acontecia também a subordinação sexual, já que o corpo dos escravos pertencia aos seus senhores, dando eles direito de usá-los como e quando quisessem. E não só com mulheres, mas também a subordinação sexual acontecia com homens que trabalhavam na casa grande. O 7 de setembro garantiu independência apenas para brancos da elite. A luta negra foi ignorada. O Estado brasileiro nasceu oficialmente com a proclamação da independência em 1822. Tal processo foi realizado pelos brancos escravocratas e comerciantes aliados à família real, e que viam no Brasil colônia um impasse aos seus interesses políticos e econômicos. Mas, movimentos como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e o Partido Negro que chegou a existir na época, buscavam não apenas a independência de Portugal, mas sim a liberdade do povo preto que vivia escravizado. Diferente dos ideais das revoluções, o Brasil foi o único país a ficar independente mantendo a escravidão na América Latina. Isso porque o processo de independência foi realizado pelas classes dominantes do Brasil e a escravidão era justamente o limite do liberalismo do país, que mantinha um vínculo com a metrópole portuguesa e a monarquia. 2 anos depois da independência, Dom Pedro I impõe uma constituição que não acabou com a escravidão. Logo, o Brasil Imperial Independente foi concebido como este pacto entre a família real e os escravocratas que queriam mais autonomia, mas sem alterar a forma que a sociedade estava organizada, mantendo a escravidão e o tráfico atlântico. Agora eu vou falar sobre o movimento abolicionista no Brasil e algumas de suas leis. O fim da escravidão no Brasil não foi por causa de pura benevolência ou humanismo, como muitos pensam, mas sim porque houve uma resistência feita pelos próprios escravos durante o século XIX. Uma boa parcela da população também se mobilizou para pressionar o Império pedindo fim à mão de obra escrava. Além disso, havia um motivo secundário, por causa do surgimento dos padrões civilizacionais que condenavam a prática do trabalho escravo. Isso colocava o Brasil em uma péssima posição internacionalmente. Também, de uma certa forma, era um jeito de impedir possíveis revoltas feitas pelos escravos. Agora eu vou falar sobre as leis abolicionistas, começando pela Lei Feijó, decretada no dia 7 de novembro de 1831, com o objetivo de proibir o tráfico negreiro, mas o tráfico continuou existindo de forma clandestina entre as décadas de 1830 e 1840, e o Brasil realmente só colocou em práticas ações que dessem um fim a esse tráfico quando a Inglaterra interviu, abordando os navios no Atlântico. A Lei Eusébio de Queiroz foi aprovada no dia 4 de setembro de 1850. E foi uma lei decretada como uma forma de ação colocada em prática, para realmente pôr um fim ao tráfico de escravos por meio de navios, como eu citei anteriormente. A Lei do Ventre Livre foi aprovada no dia 28 de setembro de 1871 e foi decretada a fim de libertar crianças nascidas de mães escravas. Mas não funcionou muito na prática, porque os donos dos engenhos estavam no controle e mantinham as crianças de certa forma, de maneira clandestina. A Lei dos Sexagenários foi promulgada no dia 28 de setembro de 1885 e foi decretada para libertar escravos com 60 anos ou mais. Porém, essa lei beneficiava mais os donos do que os escravos, porque os escravos com 60 anos ou mais já não tinham condições de realizarem trabalhos pesados. Logo, eles não eram mais úteis aos senhores. Por último, uma das principais leis, a Lei Áurea, promulgada no dia 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, decretava o fim ao trabalho escravo no Brasil. A abolição da escravidão no Brasil foi um processo devagar e gradual, sendo conduzidos por elites de maneira reacionária como forma de amenizar seus prejuízos. Além disso, os escravos libertos não ganharam nenhuma recompensa ou auxílio que os ajudassem a se integrar na sociedade brasileira. Logo, percebe-se que as leis abolicionistas, principalmente a Lei Áurea, não decretaram de fato o fim definitivo da escravidão, ou até mesmo funcionaram como deveriam, pois ainda muitos donos se mantinham fora das leis de formas clandestinas. Isso nos mostra, acima de tudo, o retrocesso do Brasil, sendo o último país da América Latina a abolir de fato a escravidão. Afinal, qual é o impacto desse processo nos dias atuais? Bom, mesmo após o fim definitivo da escravidão, ao longo dos anos a população negra foi violentada, sofreu exclusão,
desemprego e passaram por diversos tipos de problemas que enfrentam até hoje na sociedade. Um exemplo claro desse impacto é o racismo estrutural. A palavra estrutural significa que se passa em uma estrutura organizada. Logo, é algo interpessoal, orquestrado por toda uma sociedade. É um processo histórico no qual as classes subordinadas são submetidas diariamente à exploração das classes dominantes e à opressão. O racismo estrutural é um preconceito enraizado na estrutura da sociedade que orienta relações que são institucionais, culturais, políticas e econômicas.